Olha, esse convite, ele de fato me estremeceu muito. Mas Deus não surpreende, né? Ele sempre anuncia com antecedência. Então, eu não fui surpreendida, mas o coraçãozinho estremeceu na hora do convite. E hoje eu vou falar com vocês sobre emoções. Deus se importa com a nossa saúde emocional. E antes disso, eu vou me apresentar um pouquinho. Acho que talvez alguns não me conheçam aqui, né? Estamos ainda nos conhecendo e nos consolidando enquanto igreja. Eu me chamo Vivian, sou esposa do Diego, esse homem lindo. Deus fez ele uma beleza linda. Glória a Deus. Ele falou, não fala isso. Eu falei, Tímido, belo e tímido. Sou psicóloga em formação no Brasil e tenho a graça, o privilégio de estar, né, em atividade cuidando de pessoas já faz um tempo. Nesses últimos 4 anos, durante a pandemia, o Senhor me colocou como treinadora de psicólogas. E nesse momento eu fiquei pensando, uau, que legal, né? Vou poder transbordar tudo aquilo que eu carrego para essas psicólogas. Mas o Senhor tem me falado sobre uma outra parte. Eu quero que você conheça o coração das profissionais que têm guiado muitos corações. E eu falei, uau! Meu Deus do céu! Ai! Tem uma psi que a gente se conheceu na internet dentro desse processo e hoje ela congrega aqui com a gente. Ai, acabei de ver. Que alegria. Então, o Senhor me levou para esse lugar, né, de conhecer muitos corações das psicólogas. E hoje eu estou aqui para falar para vocês algo muito triste, mas é a nossa realidade. Muitas pessoas estão bem adoecidas, pessoas que têm guiado muitas famílias. Essa é a realidade. Muitas psicólogas estão, de fato, bem adoecidas. Inclusive, enquanto amiga, uma pessoa que faz parte dessa família, eu quero encorajar vocês, assim como eu encorajo todo mundo que passa por mim. Sempre avaliar bastante o profissional que você vai contratar, pedir recomendações, porque nós estamos vivendo uma guerra bem silenciosa. Bem silenciosa. Eu vejo que esse trabalho do psicólogo é um trabalho de pastoreio, né? Ele cuida, ele vai guiando. O psicólogo tem capacidade de realmente dar destino. E é um lugar muito perigoso. E nós estamos vivendo um momento muito específico. Muito específico. Nós precisamos estar bem atentos em relação a isso. Então, nesses últimos 4 anos, eu fui me aprofundando muito nessa parte, né, de treinamento com as psicólogas, e eu fui muito surpreendida por conta desse coração, né, o coração que tem cuidado de tantas pessoas. E nós, enquanto igreja imigrante, nós experimentamos de fortes emoções, né? Muitas emoções. E meu esposo, ele é agrônomo no Brasil, e ele sempre fala do exemplo da árvore, né, arrancada. Eu falo que eu sou uma psicoagro, que eu faço todos os exemplos bem da agricultura mesmo. Mas quando uma planta é arrancada do seu lugar origem, ela já está estabelecida com as suas raízes, ela sofre. Ela é um processo agressivo. E mesmo que ela foi transportada, né, de uma terra que estava ferindo ela, que estava com pouca nutrição, para um lugar melhor, mais abundante, próspero, um lugar que vai gerar frutos, ela passa por um processo de muita agressão. É um processo agressivo. E nós entendemos, né, que viemos para uma nação tão abundante, tão próspera, mas nós também estamos passando por momentos bem agressivos. É uma agressão.
Isso afeta nossas emoções. E nós precisamos ter conhecimento sobre emoções para a gente conseguir administrar tudo isso. Nós só conseguimos administrar. A gente só consegue cuidar daquilo que nós conhecemos. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo. Nós só conseguimos combater de uma maneira eficaz aquilo que nós temos entendimento. Então, eu estou aqui para falar uma coisa para vocês muito séria, eu vou dar muita ênfase em relação a isso. Estamos numa guerra muito silenciosa. É uma guerra na mente. E a mente, ela nada mais é do que um processador do coração. Nós estamos numa geração onde tem muitos corações bem endurecidos, bem machucados. Os novos artigos têm mostrado como que o coração é realmente o início de tudo. Lá em Provérbios 4, 23, diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E, de fato, é toda a nossa vida. Dentro do ambiente clínico, a gente vê, às vezes, uma pessoa que performa bem, começa a ter um pouco de compreensão das coisas e começa a performar bem no primeiro mês, no segundo. Quando passa algum tempo, volta tudo de volta. Cria o mesmo cenário e fica vivendo esse mesmo ciclo. Eu falo, mas, meu Deus, a pessoa, ela entende, ela já compreende. Inclusive, ela mesma fala, não sei por quê. Esse cenário sempre é construído. Está com o coração ainda com muitas questões. Ela não está conseguindo administrar, ainda tem alguma coisa que está bem turva. E aí não existe uma conversão, não existe uma mudança real. E os novos artigos têm falado sobre isso. Que o coração está comprovando a Bíblia, né? Ciência é assim. Ela trabalha todos os dias para comprovar aquilo que já está lá, na Bíblia. E os novos artigos têm falado sobre o coração. Você pode mudar a sua mentalidade por um período, mas você só vai conseguir realmente ter uma renovação na sua mente quando você tiver um coração novo. E o Senhor nos dá um coração novo. Só é possível trocar um coração duro por um coração, bom. Isso é trabalho só do Senhor. Então, eu tenho muita clareza que a psiquiatria e nem a psicologia, ela vai dar conta de algo que é só no Senhor. A psiquiatria e a psicologia, elas são instrumentos, ferramentas na mão do Senhor. Mas tem algo que é só o Senhor pode fazer. Mudança de coração é só o Senhor. Tem alguns profissionais da área aqui sabem reconhecer isso. Só na transformação de um coração que a pessoa realmente vai começar a viver bem, viver com qualidade, de vida. E Deus se importa muito com a nossa saúde emocional, porque sem saúde emocional não existe relacionamento. Não existe. E Deus, Ele ama se relacionar com a gente. É impossível estabelecer uma relação genuína, verdadeira, sem verdade. Como que eu vou construir algo se eu me esquivo de mim mesma? Como que eu vou me tornar amiga da Isa se eu não sou nem amiga, não sou minha amiga? Como que eu vou me relacionar com o Senhor se eu me esquivo daquilo que eu sinto? Então, o Senhor, Ele se importa absurdamente com a nossa saúde emocional. E o mundo hoje está totalmente programado para que a gente aprenda algumas coisas. A gente fica condicionado para a gente se distrair, se conhecer, de ter a administração da nossa emoção. Fica muito mecânico. E muitas vezes dentro do ambiente mesmo religioso. As minhas amigas mais próximas sabem que eu tenho um grande inimigo, que é religiosidade. Porque, clinicamente, isso é uma coisa que acontece
Muito. Então, é um padrão bonito por muitas pessoas, mas é totalmente adoecedor, porque nesse lugar não existe relação genuína com Cristo. E se não tem relação genuína, se não tem verdade, não existe transformação. Se você realmente não caminha com o Senhor, não existe relação. Então, o mundo está todo programado para você nem se conhecer, não olhar para você, não olhar para suas emoções. Ah, está com raiva. Ai, nossa, sangue de Jesus tem poder. Não, vou sentir isso. Ah, estou com tristeza. Não, você é alegre. E o Senhor está em todas as emoções. Todas as emoções, elas vão glorificar, sim, o Senhor, porque é um sinal que você está vivo. Glória a Deus. E Ele te convida a liderar, a governar essas emoções. Então, sinta. Como eu vou liderar, governar, se eu não sentir? Se eu não me relacionar comigo, se eu não tiver uma proximidade, como que eu vou me relacionar com o Senhor com verdade? Não dá. Então, o Senhor, Ele fala, inclusive, Ele está ansioso, nos aguardando a falar o que a gente está sentindo. Então, quero convidar vocês, inclusive, enquanto a gente vai conversando sobre isso, a fazer uma autoavaliação mesmo. Bem psicóloga, né? Não tem jeito. Mas enquanto a gente vai conversando sobre isso, eu quero que você sinta, se perceba, tenha uma atenção muito plena em tudo aquilo que o Espírito Santo for ministrar em você, porque eu tenho certeza, o Senhor está levantando um exército de filhos maduros, conscientes. Conscientes de tudo que está acontecendo. Um batismo mesmo de consciência, de clareza. Porque tudo que Ele faz é de dentro para fora. Então, é em nós e depois para fazer através de nós. E é dentro da igreja para fora. É de dentro para fora. A psiquiatria não dá conta. A psicologia não dá conta. Dá demanda. E é uma informação da galera que a gente conversa, né? Os profissionais. Não dá conta. Muitas estão adoecidas por estafa, por cansaço, atendimentos absurdos. Recentemente, alguns meses atrás, uma das mentorandas minhas, uma psicóloga cristã, passando por um momento de estafa, tentou suicídio. É uma realidade. Mas falta de Deus? Estafa, cansaço, desespero. Isso é uma realidade. Está acontecendo isso agora. E nós precisamos estar atentos, sensíveis às pessoas que estão ao nosso lado. Mas para a gente ter essa sensibilidade, a gente precisa realmente estar bem próximo do Senhor e ter conversas sinceras com a gente. Estou triste. Senhor, traz luz, me traz consciência. De onde vem? Qual é a raiz disso? Me ajuda a liderar isso. Me traz a pessoa que eu posso falar, que eu posso conversar. Porque é na relação que a gente se cura. Não é, eu vou sair daqui, depois que eu estiver bem, eu me exponho de novo. Não é. Se expõe, sente, expõe. É nesse lugar que a gente vai realmente ser transformado. Né? Saúde emocional é a capacidade, né, da gente gerenciar, expressar as nossas emoções de uma maneira equilibrada, saudável. O Senhor tem interesse que a gente tenha capacidade de expressar o que nós sentimos e para a gente gerenciar tudo isso, né? Nós, enquanto árvores arrancadas de uma nação e sendo plantada numa outra, que é maravilhosa, e o Senhor tem interesse nisso. Quando nós somos arrancados, nós somos abalados. Não tem como. Por mais saudável que você veio do Brasil, você está experimentando de questões. Porque quando a gente é movido de uma terra para outra, coisas novas surgem. E às vezes nem novas, né? Só foram acendidas mesmo.
Quem de vocês não tiveram uma revelação do contexto origem, de uma profundidade maior, depois que veio para cá? Simplesmente porque se afastou um pouquinho, não fica indo todos os domingos na casa da família. Ou, quer conhecer bem? Dá uma afastadinha, né? Aí você olha diferente, percebe mais. Então, o Senhor tem interesse nessas famílias que tiveram uma mudança, tem interesse de cura, de curar, de libertar, de dar um destino. Então, existe um propósito nessa mudança de terra. Um propósito de amadurecer um povo que faz parte de um exército. Eu acredito muito. O Senhor está levantando um exército de pessoas para os últimos dias. Eu falo de dentro da área. O pau está torando mesmo. O pau não é que vai torar, já está torando. E a notícia é que vai só piorar. E quem precisa estar na linha de frente? Nós, filhos amados, maduros, firmes no Senhor mesmo. Não fique confiando nas ordens. Não, é da igreja mesmo. O Senhor está abalando. Toda a igreja está sensível, está sendo ministrada sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Esses dias, a minha prima congrega na Assembleia de Deus, no interior do Espírito Santo. E ela, psicóloga também, um dia eu fui conversar com ela. Você está tarde livre? Ela, nossa, eu estou com a clínica cheia hoje, porque os obreiros da minha igreja vão passar por um processo de avaliação psicológica para ver se eles vão estar aptos a servir. Eu falei, o quê? Que essa moda pega em nome de Jesus. Mandei para Amanda, olha o que Deus está fazendo. Então tá acontecendo. Está acontecendo um movimento diferente. Toda comunidade que está sensível. Está pegando, sabe? Esse momento, assim, é um momento muito, muito específico, porque eu nunca vi isso na minha vida. E a gente está podendo, né, fazer parte disso. E um ponto muito importante, eu vou trazer logo mais adiante um pouco da minha história, mas eu quero falar para todas as famílias aqui representadas, algo que, enquanto eu estava estudando, me preparando para esse momento, eu fui surpreendida, porque eu confesso que nem eu tinha essa informação, a porcentagem exata em relação à saúde das mulheres, saúde emocional das mulheres. E, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, as mulheres são mais afetadas, né, por doenças emocionais, como a depressão, por exemplo. A depressão é cerca de 50%. Muito, né? E é muito mais comum entre as mulheres do que nos homens, porque nós experimentamos as nossas oscilações hormonais, né? É muito maluco, mas nós não vivemos nenhuma semana igual a outra. Simplesmente porque existe um ciclo. E mulher de fases. Nós fomos feitas para gerar, para edificar. E eu acredito muito que existe um propósito muito lindo nisso, das semanas não serem iguais, porque nessas semanas a gente vai ficando sensíveis, a gente vai percebendo. E se nós somos convidadas a gerar, nós precisamos ter flexibilidade. Flexibilidade psicológica, capacidade de se mover. Se fomos convidadas para edificar, que é um trabalho nada romântico, gerar e edificar, não tem nada de romântico. O trabalho é duro. É bem desafiador, né? E o inimigo, ele está bem atento. O inimigo da nossa alma está muito atento no nosso propósito. E fala, então tá. As mulheres foram convidadas para gerar e edificar,
mas elas não estão prestando muita atenção nessas questões de saúde, as famílias também não, até porque o movimento hoje que o mundo prega o mundo ama e aplaude a mulher que performa como um homem. As mulheres mais elogiadas hoje, elas performam como um homem. E os homens mais elogiados hoje são homens maternais. Tem característica de mãe. Você olha, meu marido não é muito assim, não. Ou, né, meu Deus. E você começa a achar errado. Se o homem não tem esse lado tão maternal, você começa a ficar descontente. Então, olha, não tem como não adoecer nesse lugar. A mulher performando como homem, sendo muito aplaudida, e o homem aplaudido é um homem muito maternal. Uau! Essa casa vai adoecer. E a mulher é a alma da casa. Eu não acho que é por acaso que nós somos a maioria adoecidas. E, claro, quando uma mulher está adoecida, a casa adoece. Vocês já entraram numa casa onde uma mulher está adoecida, está passando por um processo muito delicado emocional? Por mais que o homem seja incrível, esteja saudável e alegre, a casa é triste. A casa é triste. Então, isso é um alerta também, enquanto amiga, fazendo parte dessa família espiritual, eu quero trazer esse ponto para vocês. Maridos, estejam sensíveis às mulheres, às esposas. E uma mulher que não está saudável, ela também não consegue ler o marido. Ela não consegue ler os filhos. Ela fica realmente totalmente perdida, desamparada, incapaz de gerar e de edificar. Sem saúde na nossa alma, o que nós somos capazes de gerar e edificar? O que somos capazes? Quais são as casas? Como que está a saúde dessas casas? E nesse lugar a gente vai ficando com o coração mais endurecido, né? Quando existe um processo de dor negligenciado, de questões desajustadas, nós vamos ficando com o coração muito endurecido. E o coração duro, ele é muito tendencioso para padrões, né, religiosos. E Jesus nos alertou sobre isso quando falou dos fariseus, né, que eram extremamente religiosos, os corações estavam bem distantes dele. E é um processo de autoavaliação. Será que o nosso coração está sensível? Eu estou realmente sendo sincera comigo e com Jesus sobre o que eu sinto? Ou estou simplesmente jogando para o lado? Toca em mim, joga para o lado. Toca, joga para o lado. E fico sempre naquele padrão. É falta de oração, é falta de oração. É falta de... E às vezes o Senhor está te convidando a passar por um processo muito delicado, emocional, porque Ele tem coisas específicas para ministrar no seu coração. Quando eu cheguei aqui na Poema, em maio do ano passado, eu estava passando um momento muito delicado emocional. E foi exatamente a dor que me moveu para cá. O Senhor me moveu. Então, Ele nos move em momentos delicados de dor. Mas eu senti a dor, a tristeza. Olhei para o meu marido e falei, nós precisamos de um lugar para a gente ser plantado. Diante da dor, eu estava sentindo, mas eu consegui expressar. Porque eu levo muito a sério isso que eu estou ministrando para vocês. Saúde emocional. Eu venho de uma casa religiosa com muitas dores. Muitas dores. Meus pais tinham questões emocionais, psiquiátricas, que foram negligenciadas. O Jesus que me foi apresentado, eu só encontrei. Na verdade, o que foi apresentado eu rejeitei. E eu só encontrei Jesus. Eu só tive um encontro verdadeiro com Jesus
após ter me submetido a um tratamento psicológico eficaz. Na minha casa, de origem, uma agenda evangélica, né? Tinha devocional todo dia, tinha oração, tinha cultos, acampamentos, tudo certo. Eu representei personagem mesmo, por muitos anos. Até que um dia eu olhei para tudo aquilo e falei, cara, eu não sou Vivian aqui. E eu também não sou da mentira. E eu queria uma casa alegre, feliz. Eu amava gente, desde pequenininha. Todo tipo de gente. Aí eu tinha um amigo espírita, eu tinha um amigo que era filho de maçom, aí eu tinha uma amiga que a avó era bruxa. Aí minha mãe falava, sangue de Jesus tem poder, né? Não, né? E eu amava. Teve um acampamento da igreja que eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? São 5 dias, mais 5 dias agora, longe dos meus amigos. O que eu vou fazer? Comecei a convidar todo mundo. Vocês querem ir para o carnaval? Não, vai ter bloquinho. Não, o carnaval é tão legal lá no acampamento. Não, eu não gosto de crente. Não, menino, vai ser muito legal. Várias famílias, várias cidades, vai ser muito legal. Vendi, foi um monte de gente da minha escola. Um monte de gente da escola, eu fiquei super feliz. Imagina, meu Deus, venci meus amigos agora 5 dias comigo. Nunca mais voltaram. Naquele eles foram. Vivi, o que você foi colocar na minha vida? Eles não gostaram. E tá tudo bem. Tinha uma outra maneira, né, de viver. E eu não consegui permanecer. Teve um período específico da minha vida que, de fato, eu me afastei daquilo que eu não conseguia ser Vivian ali, né? Falei, não consigo ser Vivian, não cabe. Eu sou muito alegre. Eu via um casal, os pais dos meus amigos, de um dos meus amigos de infância, eu via os pais dançando chamamé, eu acho, sou do interior do Mato Grosso do Sul, aquelas músicas bem da roça, assim, né? E eles tomavam um cafezinho e eles dançavam, eu falava, caramba, queria tanto que meus pais dançassem. Eles iam em alguns bailes, assim, fazenda, eu falava, nossa, que legal. Ai, mas aí era do mundo, não pode. E eu falei, mas tudo que eu gosto não pode. Então eu vou vazar. Não vai. E aí eu saí. Eu me retornei, vivi uma verdadeira conversão quando eu encontrei Jesus nesse lugar da ordem, coloquei a ordem na minha alma. Porque aí meu coração foi sendo transformado. Tudo que eu olhava em relação à igreja era muito distorcido por causa das questões que estavam sendo negligenciadas dentro da minha casa. Mas aí Jesus falou, dentro da processo de terapia, não, mas isso não é a ordem do céu. Não é isso. Então, quando eu falo para vocês, olhem para a casa de vocês e realmente façam uma avaliação no solo, sabe? Aí eu de novo, né? Façam uma avaliação no solo. Tem saúde aqui, tem presença, tem verdade. Nós experimentamos ao longo da nossa vida várias estações, mas o Senhor está em todas elas. Reconheça qual estação você está e convida o Senhor para isso. Não viva uma vida de mentira. Não viva uma vida de performance. Orar é incrível, maravilhoso, glória a Deus, precisamos orar. Ter um momento de secreto, de devocional, sim. Fazer parte, ter comunhão com os irmãos é maravilhoso. Experimentar de momentos de... obrigada. Momentos de acampamentos, né, de viagens. Nossa, isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas tudo isso só vai ser autêntico, verdadeiro, genuíno, quando você estiver na presença. Tudo isso sem a presença é só performance. E isso não prega para os seus filhos. Isso não gera transformação. Então, é uma agenda evangélica. E quando existe conversão verdadeira,
aí existe presença. É algo a mais. Faz parte das disciplinas espirituais. O Senhor nos convida para esse lugar de disciplina, de render. Mas nós precisamos estar bem emocionalmente. Porque muitas vezes, aparece muito isso na clínica, isso é muito comum. As pessoas não conseguem viver tudo isso por questões emocionais, mentais. E se quando vai aprofundar, são fotografias que carregam no coração, totalmente distorcidas. Para existir conversão verdadeira, nós precisamos render todas as nossas emoções ao Senhor. Eu acredito que todos nós aqui viemos para essa nação pensando, desejando um avanço, um crescimento. E aí, quando a gente chega aqui, a gente percebe, uau, eu estou num lugar incrível, mas por que eu não estou avançando? Por que eu estou... Parece que eu estou agora mais preso em mim mesmo do que antes. O que está acontecendo? Talvez, lá naquela terra que era tão familiar, você não tinha tantas conversas sinceras com você. E agora, num lugar novo, Deus está te dando esse cenário para você ter conversas sinceras. Tem coisas em mim que eu conheci só aqui. Tem coisas no meu casamento que foram surgir só aqui. O Senhor tem propósito em trazer famílias para esse lugar. Um propósito de buscar acender algumas emoções e curar e libertar. Porque o Senhor só vai expor o que Ele quer curar e libertar. Então, se Ele está expondo uma tristeza, é porque Ele quer curar e libertar. Se o Senhor está expondo algumas dificuldades nas relações, é porque o Senhor quer curar e libertar. Se o Senhor está abalando algumas estruturas, é porque Ele quer curar e libertar. Então, não negligenciem aquilo que vocês estão sentindo. Não é sobre só uma agenda. É sobre ter verdade nessa agenda. Só vai ter verdade se você realmente for verdadeira com você. Não tem como eu me relacionar com verdade com o Senhor, não aceitando o que eu estou sentindo. Então, quando eu encontrei a Poema, né, nesse momento de dor, eu fui sincera comigo. Meu Deus, eu estou com uma dor aqui. Eu preciso de amigos firmados em Cristo. Eu preciso me consolidar. Eu e o Di, a gente tinha colocado como meta julho de 23. Nós nos encontramos a Poema em maio. Julho de 23, íamos para a Europa. Ponto final. Era isso. Aí, falei, vou lá, né? Conhecer a igreja. Julho de 23. Os GCs começaram, né? Eu falei, minha Europa aí. Quando eu encontrei... eu falei, olha a Europa aí, né? Foi transformado. Eu precisava, na verdade, não era de uma mudança de país. Nossa casa não precisava de uma mudança, mais uma mudança de país. A gente precisava de família. A gente precisava fazer parte de um lugar para o Senhor curar as nossas emoções. O Senhor ressignificar tudo que precisava ser ressignificado. Para Ele transformar o nosso coração através das relações. Relacionamento é algo que o Senhor usa para curar muito, é uma ferramenta do céu. E é exatamente por isso que o inimigo fica tentando sempre mexer com as nossas emoções, para a gente não conseguir se relacionar bem com a gente, nem com os amigos, nem com ele, com ninguém. E não é por acaso, né, que essa igreja ministra tanto sobre mesa. É um lugar de tanta cura, de tanta libertação. Quando a gente pensa em cura e libertação de uma maneira muito imediata, não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu penso imediata, assim, cura e libertação, a gente pensa sempre num momento específico, né?
Mas, na verdade, a cura e a libertação é nesse caminhar. Nenhum discípulo de Jesus, eles eram quando foram convidados, eles se tornaram na medida que eles caminhavam. Então, a mesa é isso, é um caminho, né? É um caminhar. Vai sendo transformado. Então, para a honra e glória do Senhor, eu e o Di, nossa casa foi transformada na medida que nós encostamos nessas pessoas. O Edu contou para mim uma frase muito boa que eu levei para a minha vida. Para salgar, tem que encostar. Eu falei, meu Deus, é isso. Comecei a falar para todo mundo, que eu sou dessa. Eu pego um negócio bom, eu fico falando, menino, para curar tem que encostar, para salgar tem que encostar. Eu fiquei meses e meses repetindo isso. E é isso mesmo. Para curar, tem que encostar, tem que caminhar junto. Mas para a gente caminhar junto, a gente tem que ter domínio das nossas emoções, a gente tem que sentir e expressar. Sentir e gerenciar. Não se esquive das suas emoções, porque o mundo ele está todo programado para nos anestesiar e nos esquivar daquilo que a gente está sentindo. E se a gente não sente, a gente não cura. E um dos pontos dos danos emocionais, quando a gente não sente, quando a gente começa a ter um coração duro, um coração religioso, onde o amigo vem, fala questões emocionais. E é uma frase muito bonita, mas é totalmente disfuncional e nada saudável. Vamos orar mais um pouco. E a pessoa está em sofrimento psicológico e emocional. É possível que ela não consiga nem iniciar e concluir uma oração por conta de sofrimento emocional e psicológico. Quem está muito endurecido. Isso acontece. Mas que sejamos resposta. Para a gente não somente propor uma oração, mas a gente ter sempre um bom terapeuta para ser recomendado, um conselheiro. Às vezes o nível do sofrimento é tão absurdo, latente, que precisa sim de medicação, de regulação, às vezes uma questão química. A pessoa está cansada. Que não sejamos essa pessoa sem empatia, sem conexão humana. Uma pessoa com o coração endurecido, muitas vezes pela religiosidade, com frases bonitas, mas, peraí, cadê o seu braço? Cadê? A pessoa às vezes não precisa de mais uma oração. Inclusive, ela está se culpando o tempo inteiro porque ela não está conseguindo orar. E aí ela vai na sua frente, falta de oração. Ela precisa de um abraço, de um acolhimento, de uma direção. Questione a pessoa que for falar com você, que está abatida, está aflita, pergunta para ela algo muito simples. Faz quanto tempo que você está sentindo dessa maneira? Você está dormindo? Você está comendo? Se importe de verdade. Você já sentia isso lá no Brasil ou isso começou agora? Porque, meus queridos, tem gente que já sentia isso e aqui só intensificou. Outras pessoas começaram a sentir aqui por conta do processo que é agressivo para todos. Se importe de verdade. Um dos exemplos que nós podemos trazer, né, do coração endurecido, essa falta de empatia. Outro ponto é a repreensão emocional, né? A religiosidade, o coração mais endurecido pode levar uma pessoa a reprimir todas as suas emoções. Ela sente raiva ou tristeza, medo, e isso é falta de fé. Jesus está na tristeza. O Senhor está em todas as emoções. Ele ama se relacionar, então ele ama a verdade, as emoções. Ele não criou isso por acaso. Ele quer nos convidar, nos ensinar tudo dentro desse lugar. Outro ponto, o isolamento social. A pessoa vai se afastando porque ela cansa. É cansativo. Então, seja
sensível para perceber, ainda mais no GC. A gente percebe muito porque é um lugar terapêutico também, né? A gente tem uma troca, uma oração. Seja bem sensível à narrativa das pessoas. Preste atenção, peça para o Espírito Santo sempre estar te trazendo clareza. E também perceba, faça essa avaliação com você. Essa tristeza está há quanto tempo aí? Essa raiva, essa inquietude, essa irritabilidade. De 7 dias da semana, quantos dias você passa bem, quantos dias não? Tenha essa percepção e comunique, expresse. Uma pessoa com o coração endurecido também tem uma dificuldade absurda em perdoar, em ressignificar as histórias. Elas são sempre muito presas, então ela nem se expõe a uma coisa nova, porque isso vai acontecer de novo, e ela não perdoou antes, então ela não vai expor. E ela vai ficando cada vez mais só. Tem uma autocrítica, né? Muito, muito excessiva. Essa autocrítica ela é constante e pode levar ao esgotamento emocional. É uma sensação absurda de inadequação, de não fazer parte. Isso tudo são sofrimentos psicológicos e emocionais que acontecem em todas as pessoas, está todo mundo suscetível. Na verdade é que todos nós somos pequenos, frágeis e 100% dependentes do Senhor. Essa é a verdade. Quem está de pé está conseguindo entender, ser consciente, se cuida. Continua aí buscando o Senhor, porque o amanhã depende do agora. Se você bobear, você é gente. A gente é totalmente dependente do Senhor. O amanhã, ele depende mesmo do nosso posicionamento diário, agora. Então, olhem para isso. E é tão fácil a gente endurecer o nosso coração, né? Ainda mais nessa terra que é tudo tão rápido, tem uma frequência absurda. As coisas são muito rápidas. A gente, do nada, já passou o dia. Do nada, já passou a semana. Existe uma atmosfera, né, nessa nação para nos tirar da gente mesmo. Tem que fazer muito esforço para estar no presente, no agora. São muitas distrações, são muitas propostas, o dia é muito rápido. E todos nós viemos para cá, estamos aqui juntos, reunidos, porque temos esse desejo de avançar, de viver grandes histórias. Nós rompemos, nós já quebramos muitos padrões, nós já deixamos muitas coisas para trás para a gente estar aqui, porque nós queremos histórias como de Davi, como de Josué. Perdão, José. O exemplo que eu vou dar é José. De José, nós queremos avançar, nós queremos liderar. Mas Davi viveu um processo, ele não se tornou o rei Davi do nada. Ele foi convidado a governar, liderar as emoções desde muito novinho. Então nós queremos a história do rei Davi, mas muitas vezes nós não queremos nos submeter a um processo. Davi, com pouca idade, ele foi rejeitado pela família. Se existe algo que é muito doloroso, que atravessa absurdamente a gente, inclusive nos atinge uma vida inteira, é as questões familiares. A diferença de quem está conseguindo avançar de uma maneira consistente é que consegue liderar essas marcas. Mas elas estão lá, não tem como tirar. O Senhor cura e liberta, vira testemunho, glória a Deus. Mas estão ali as marcas. Então, Davi, ele desde novo teve que lidar com rejeição. Olha o cenário. Todo o contexto. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele fala em Salmos, né? Ele rasga a alma. Ele fala tudo com verdade, é um homem autêntico, verdadeiro. Ele fala em Salmo 6 que estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas eu alago, né? Está totalmente triste,
uma crise interna, mas ele nos mostra que estar emocionalmente saudável não significa não ter problemas, conflitos e dores, mas sim saber onde saúde é saber onde nós vamos levar tudo isso. Saúde não é a ausência de dores e conflitos. Saúde não é, meu Deus, estou blindado. Não, saúde é sobre eu vou olhar para tudo isso, vou sentir tudo isso e vou convidar o Senhor para estar aqui comigo. Reconhecer o Senhor nesse lugar. E José também é um modelo, né? Um modelo de resiliência e perdão. Davi é um exemplo de arrependimento genuíno, de expressão emocional. Ele é acho que é um sanguíneo, né? Mais impulsivo. E ele é um exemplo para todos nós, ministra muito no nosso coração. E Davi é um modelo de resiliência e perdão. Também foi rejeitado pela sua família de origem. Se moveu. Mas governou sobre essas questões antes de tornar o José que a gente conhece. Então nós desejamos histórias lindas, mas nós rejeitamos e muitas vezes negligenciamos o processo delas. Isso significa que nós não iremos viver as promessas enquanto a gente rejeitar o processo delas. Não é possível viver a história como de José ou de Davi sem submeter ao processo. E vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter desconfortos. Mas o Senhor está ali, essa é a boa notícia. Ele está ali, Ele é nossa âncora. Ele é nossa âncora. Então, para a gente chegar para o final, eu quero convidar vocês, quero encorajar vocês a entregarem todas as emoções ao Senhor. Seja elas quais forem, entrega ao Senhor. Foi Ele que criou isso. Ele tem uma história com você específica nesse lugar. Se você está passando por um processo de traição, de luto, de conflitos familiares, o casamento está passando por ajustes simplesmente porque você mudou de nação. Esse casamento no Brasil funcionava de uma maneira e aqui está funcionando de outra. O Senhor está criando cenários para te ensinar, para ministrar no seu coração coisas novas. Em cada cenário de dor é o que eu acredito muito. Eu sempre falo para todo mundo que passa por mim. O Senhor tem uma porção específica. O Senhor tem uma porção específica nesse lugar. Então não rejeita. Fala, Senhor, esse cenário está acontecendo. É a realidade. Uma mente saudável não tem problema com a realidade. Ela encontra graça nesse lugar e fala, Senhor, o negócio está difícil, mas me ajuda aqui a liderar. Traz para mim a pessoa que vai me ajudar a passar por isso. Quem faz parte do seu corpo que vai me ajudar em relação a isso? E vai entregando ao Senhor tudo que está sentindo. Outro ponto que eu quero encorajar vocês a praticarem um arrependimento sincero. E o arrependimento sincero tem a ver com passos diferentes. O arrependimento sincero é uma conversão. Você estava andando para um lado, percebi que não está legal, me arrependi genuinamente, eu mudo de direção. Isso aponta para a saúde. Então, olhe para isso. Não tenha problema algum. Não se esquive desse lugar de mudar a rota, de reconhecer os seus erros. Existe tanta beleza nesse lugar. Existe tanta beleza. Em Romanos 8:28, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, o Senhor, Ele tudo age. Tudo age para o nosso bem. Ele vai mover tudo que precisar ser movido. O que está acontecendo na igreja, que é uma única igreja mundial, né? Só uma única igreja.
do Senhor é que Ele está despertando uma igreja para o fim. Ele está despertando. Ele precisa de pessoas saudáveis. Nós precisamos estar bem atentos entre nós. Ligados mesmo. E que comece por nós. Essa questão do confessar, do perdoar, de mudar a rota, de ter interesse genuíno pelo outro. Não negligenciar as nossas questões emocionais e psicológicas. Nada, nada, nada. Porque tudo aquilo que eu negligencio, meu filho vai ter que pagar a conta. A próxima geração vai pagar. Então, não. Espera aí. Eu não vou negligenciar nada, que sejamos uma família. Fala, não vou negligenciar. Se o Senhor colocou isso na minha mesa, nesse momento eu vou lidar com isso. Com Cristo eu sou capaz. Que a gente não fuja. Em nome de Jesus. Amém. Deus deseja que vivamos com um coração sensível, aberto, emocionalmente saudável, para que possamos nos conectar plenamente com Ele e com a igreja. A saúde emocional é crucial para a nossa vida espiritual e para a gente cumprir com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus tem interesse na nossa saúde emocional, porque nesse lugar, saúde emocional é característica de filho maduro. O ano passado estava passando por um momento muito delicado. Nós temos uma empresa no Brasil, online, e eu estava com uma dificuldade muito absurda, assim, de encontrar bons trabalhadores profissionais. Aí eu estava caminhando com o Di e falando, caramba, como é difícil encontrar pessoas boas para trabalhar, né? Gente de verdade, cara, como é difícil. E aí veio um estralo. Espírito Santo, né? Sempre na conversa. Se você está com dificuldade de encontrar alguém para te auxiliar na empresa, essa é a dor que eu tenho para esse tempo. Eu tenho muitos filhos amados, imaturos, que não dão conta de liderar aquilo que eu tenho. Por questões emocionais, psicológicas, falta de habilidades, falta de tudo. São filhos amados. Mas não estão aptos. Porque tem uma parte que é só nossa. O nosso processo de amadurecimento, ele é nosso. Existia um processo que era só de Davi. Existia um processo que era só de José. Deus não podia perdoar a família por José. Mas o José rendido ao Senhor, ele se tornava capaz de perdoar. Davi é a mesma coisa. E essa é a verdade, o Senhor está aqui, ó. Ai, eu quero tanto que ela senta nessa cadeira, que ele sente nessa cadeira, que essa família cumpra com esse ministério, com esse trabalho. E a gente está tardando o processo de amadurecimento. Saúde emocional é um dos pontos do processo de amadurecimento. Precisamos nos amadurecer para a gente viver de fato. De viver o que o Senhor tem para nós. Estamos no início de algo tão lindo. E o que o Senhor faz é de dentro para fora. E é de dentro da igreja para fora. A humanidade está em sofrimento e o Senhor está levantando filhos maduros como resposta para esse mundo. Psiquiatria não dá conta. Psicologia não dá conta. A igreja do Senhor, no lugar certo, posicionado, filhos maduros, uma igreja bem resolvida. A Pam falou sobre isso numa das nossas conversas. A igreja, que a gente venha clamar por uma igreja bem resolvida. E uma igreja bem resolvida é um grupo de pessoas, né? Indivíduos saudáveis, maduros. Não é com ausência de conflitos, mas bem responsáveis, com autorresponsabilidade. Então, eu quero que vocês gravem no coração de vocês. Nós somos resposta para esse tempo. Levem a sério a saúde emocional. Levem a sério a família, o fortalecimento. Porque o Senhor, de fato, está despertando
Está abalando para amadurecer. Está trazendo à tona para curar e libertar. Porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Você não foi movida por acaso para essa nação, simplesmente para ter boas histórias em relação ao financeiro e outras coisas. O Senhor também te trouxe para cá para revelar coisas que estavam adormecidas no seu interior. Ele tem pressa de curar e libertar e trazer algo novo. Em nome de Jesus.